Olá, está começando mais um Literoucos, o programa que fala sobre literatura, que fala sobre a vida, que fala sobre a alma humana. E hoje nós temos uma convidada muito especial, o nosso estilo Tô em Casa. Quem está em casa conosco hoje é uma professora do Instituto Federal que desenvolve pesquisa na área de traços identitários da cultura de Mato Grosso, tem vários livros de poesias publicados e ela vai lançar um neste mês. Estou falando de Marli Walker. Seja bem-vinda, Marli Walker, no nosso Literoucos. Muito obrigada, Alex. Bom dia a você, bom dia o pessoal do estúdio que está empenhado aí nesse sábado cedo para trazer literatura para todo o pessoal que está acompanhando. E muito bom dia a todo o pessoal, então, que está ligado aí nessas novidades que você tem para trazer sobre a literatura. Obrigada, Alex. Eu que agradeço a vinda, o aceito do convite, e a gente sempre começa perguntando para os nossos convidados o que é literatura. Sim, a literatura, né, Alex, para a gente que está sempre lidando com ela, que acabou transformando a literatura num instrumento de trabalho, né, na nossa lida diária, cotidiana, a literatura ela é uma das artes que eu acredito que mais permita ao ser humano se conhecer por meio de outras personagens, né? Por meio de uma linguagem poética também, que muitas vezes vai tocar em aspectos que a linguagem cotidiana não vai nos conduzir. Então, para mim, a literatura, desde sempre, né? Desde de período escolar, permitiu que eu vivesse outras vidas com aquelas personagens, permitiu que eu sentisse por essas situações diferentes da minha vida, né? Viver a vida de uma personagem, acompanhá-la, o que ela sente, o que ela diz, como ela reage, no que ela acredita. Eu acredito que tenha forjado muito a minha forma de encarar e ver a vida e essa questão da empatia com tudo que é diferente de mim. Porque você pode entender ali os motivos que estão levando aquela personagem a agir assim, a agir assado, a ir conduzindo, coisa que você, de outra forma, não conseguiria, né? Claro, você tem a linguagem fílmica, você tem outras maneiras via arte de vivenciar isso, mas eu acho que o livro, né, a literatura, ela vai nos levando a uma aproximação maior daquele grupo de personagens e a gente vai vendo os vários ângulos, os vários aspectos de uma mesma situação, né? Então, a literatura, para mim, ela é fundamental na construção do ser humano mesmo, os seus valores, a sua maneira de lidar com o outro, de viver em sociedade. É por aí que eu vejo, né? Se a gente pensar teoricamente, a gente tem várias concepções para colocar, mas assim, de um modo bem pessoal, para mim, a literatura é isso. Tá certo. E Fernando Pessoa, Marli, disse uma vez assim, né? Eu não escrevo em português, escrevo eu mesmo. Então, e você? Você escreve você mesma ou você escreve em português? Ai, boa pergunta, boa pergunta. Eu acredito, Alex, que de um modo geral, e você também escreve, você sabe disso, né? Os temas que nós acabamos abordando, sobre os quais acabamos criando, né, a nossa arte, eles de algum modo, eles dizem o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nos incomoda, o que leva, né, se a gente pensar uma escritora a abordar um determinado assunto e não outro. É porque, de alguma maneira, aquilo o afetou, né? Aquilo fez alguma pausa em tudo para ele ali. Peraí,
Isso aqui eu preciso trabalhar, elaborar. Então, comigo, às vezes até assim, algo que eu vejo no cotidiano, a situação social é sempre algo que me pega muito. Às vezes um filme, às vezes uma conversa que eu mantive com alguém e a pessoa falou, formulou uma frase, manifestou aquilo de uma maneira que me pegou. E aí aquilo fica, depois pode se transformar em literatura, né? Ou mesmo, e eu acredito que daí de uma forma mais intensa também, as minhas leituras. Eu sou muito influenciada por todas essas leituras que eu fiz no decorrer da vida e faço ainda hoje. Tá certo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você que trabalha aí no centro das pesquisas sobre a identidade de Mato Grosso, você acha que vem mudando com o tempo ou não? Nós somos, por exemplo, como os gaúchos que, querendo ou não, gostamos muito do tradicional, né, da raiz, ou Mato Grosso vem se inovando nessa cultura identitária? Certo, é uma boa questão essa, Alex. Eu vejo assim, Mato Grosso tem esses períodos distintos em sua história, né? Então, a gente tem um Mato Grosso indiviso até a década de 70, depois a gente tem, a partir já de 70 até 80, mais intensamente, esse processo migratório, né, do sul do país para a região médio norte, norte de Mato Grosso. Então, isso traz para cá uma nova cultura, uma nova identificação ao lugar, uma ressignificação ao que talvez o mato-grossense nativo, o Chapa Cruz, que fala, né? Que ele tivesse ou tenha e tem ainda do lugar. Tanto é que nós todos somos os paus rodados, né? Porque viemos rodando de fora, e a gente brinca muito com isso, com amigos, inclusive, muito queridos, cuiabanos, que é, assim, um povo espetacular que me acolheu de maneira magnífica. Mas existe, em certa proporção, um movimento também de reação e de resistência por parte, inclusive, de alguns intelectuais mato-grossenses com essa questão da colonização moderna, recente, né, da ocupação dessas fronteiras do Nortão, e com uma certa concepção de que o gaúcho, o sulista, onde ele chega, ele impõe muito a sua cultura, as suas tradições. Então, eu costumo dizer que Mato Grosso, por ser uma das últimas fronteiras, né, ainda a ter sido explorada no final do século passado, início desse, agora o pessoal avança até o Pará, né? Mas o Mato Grosso, ele é hoje muito cosmopolita, então você colocar uma cultura única para um estado gigantesco, com dimensões continentais como o nosso, é complicado, né? Então, eu vejo que vem se formando assim, são nichos, né? Existe um grupo intelectualizado que, inclusive nas artes, que pretende muito fortemente manter, resgatar, marcar espaço nessa questão. Existe um grupo mais jovem, e aí eu acho espetacular, de escritores, artistas, cênicos, pessoal ligado a artes plásticas, que já tem uma concepção diferente, tem um olhar renovado, né? Não existe mais aquela guetização, assim, isso aqui é Cuiabá, isso aqui é do fundão de Mato Grosso, isso aqui é do Nortão, o Nortão de repente visto com uma certa antipatia, né, por um certo grupo, alguns grupos pequenos daqui, né, então, justamente por essa característica, né, dessa força, dessa coisa do sulista que vem e que ocupa os espaços e que deixa também a sua grande cooperação, né,
para toda essa região norte, médio-norte, e construiu cidades progressistas e, nossa, assim, um capital imenso para Mato Grosso, né? Então, assim, eu acho que com o tempo a história vai recontar esse processo, talvez de um outro modo, né? Mas é isso, a gente do interior que também está bacana. chegando devagarinho na capital, né, Alex? E vai demarcando, assim, o pessoal me conhece como a Marli de Sinop, né? A Marli do Nortão. Então, a gente vai fazendo esse trabalho também de ir revelando outros aspectos diferentes desses que, de repente, ficaram consagrados e cristalizados como se nós fôssemos somente invasores que não contribuíssem com nada, né? É bacana a sua fala, porque realmente há esse estranhamento, né, entre grupos, né? Eu achei que era só eu que tinha observado isso, mas que bom que você hoje me esclareceu que há esse desconforto, né? Busca de uma cultura de não influência, de influência. Quem é o verdadeiro mato-grossense, né? Aquele que se deixou influenciar, aquele que não. Exatamente, e é tão interessante observar, né, Alex, como tem espaço para todas as manifestações culturais. É tão delicado isso, e eu acho que com todo esse advento da tecnologia, com essa modernização, como é que você vai se engavetar, se enquadrar ali de não, eu sou somente isso, e nada que for diferente disso me serve, ou o que for diferente disso me agride ou me ataca. Não, eu acho que essa coisa da multiplicidade, né, da convivência de culturas e pensamentos diferentes, aliás, é o que a gente está precisando muito hoje, né? A convivência de pensamentos e de concepções e de ideias diferentes. Né? O diferente hoje parece que ele é de cara já condenado, excluído, taxado, rotulado, e é justamente um caminho contrário que eu acredito que a humanidade deva buscar. Em Mato Grosso, as nossas comunidades maiores, menores, também não estamos fugindo disso. Tá certo. Aproveitando então já essa nossa temática de hoje, eu queria perguntar para ti assim: o escritor tem amor, mas não tem poder, de acordo com Rubem Alves. Você acha isso verídico ou você tem umas ressalvas aí para nós? Esse campo da arte ele é bom porque ele nos deixa assim um caminho, uma página em branco, digamos. E se você elaborar o seu projeto dentro de uma certa estética artística, né, no meu caso a literária, se você trabalhar isso de um modo sério, se você realizar o seu projeto dentro daquilo que é mesmo literatura, então eu acho que não vai ser tão determinante se isso vai ser aceito ou não, mas isso por si só eu acho que seja um poder. Eu acho que todo artista ele tem este poder de ter o seu objeto de arte, seja ele, né, o pincel e a tinta, seja ele o instrumento musical, seja ele a palavra, como é o nosso caso, né, o verbo, essa instância magnífica de criação que é a linguagem, afinal, tudo é linguagem, e eu acho que isso é um poder extraordinário, sim. Eu acho que a gente pode formar gerações, a gente pode formar indivíduos, a gente pode, a partir daquela introdução que eu fiz para você, né, a gente pode elaborar e ressignificar tantas coisas por meio da literatura. Eu acho isso poderoso. Eu acho que um professor que aborda a literatura, que traz as leituras para eles e discute, debate,
e vai demonstrando, olha, nesse período, como era configurada a sociedade, como essa personagem masculina lidou com essa personagem feminina. Essa mulher, ela estava o tempo todo dentro de casa, no espaço doméstico, né? No espaço privado. Ela não podia sair para estudar, ela não podia ler, ela não podia se envolver com o espaço considerado público, que era somente do homem. Então, você vai mostrando para esse público leitor mais jovem o quanto a literatura tem também esse poder de ir desvelando os modos como a sociedade viveu. Né? Só difere da história, que a história vai colocando datas e vai colocando cenários, né? Com uma pretensa intenção de que aquilo seja a verdade acabada, né? A história, Bakhtin também vai falar sobre isso, né? Então, a história tem o seu narrador. O narrador foi contratado por alguém. Diga-se de passagem, é o poder que vai fazer isso em todos os tempos, né? Escreva aí, conte aí essa história a partir lá dos cronistas, né? Do período do descobrimento. Então, a diferença para a literatura é que o escritor ele vai ter esse poder, ele vai ter essa liberdade de não estar escrevendo para agradar Beltrano ou Fulano do poder. Então, as relações que se estabeleciam em todas as fases da nossa história, elas estão mais claras e mais dadas ali num romance, por exemplo, ou num poema, do que na história propriamente dita, aquela com H maiúsculo, que se pretende verdadeira, absoluta, né? Tá certo. Aproveitando, então, que nós estamos falando dessa questão da identidade mato-grossense, do poder do escritor, juntando essas duas coisas, me fala um pouquinho do seu lançamento agora em agosto, né? Coração Madeira. Aí, será que lá você também trouxe um pouquinho dessa identidade mato-grossense? E qual foi o seu poder ali? Você é danado, né, Alex? Você é danado nessas suas perguntas. Você me deixa falar desse livro que eu estou encantada porque chegou ontem, aquele filhotinho, né, que você ainda está babando nele ali. Tá lindo, tá assim, não posso falar mais porque vou estragar tudo de tanta babação, né? Mas é porque é o impacto da chegada mesmo. Então, Alex, esse Coração Madeira, o título, que já é bem sugestivo, né? Acho que já remete bastante para essa nossa região norte do estado. E o romance traz uma narrativa de uma jovem que deixa justamente o sul do Brasil. Ela vivia numa casa grande, segura, com os familiares, uma casa amarela, né? Uma metáfora forte presente na narrativa, e ela atravessa o país para viver nas entranhas desse sertão mato-grossense, no meio da floresta amazônica. Então, toda essa trajetória é narrada nesse romance. Ela vai enfrentar universo completamente diferente do que ela conhecia. Ela vai vivenciar situações nunca imaginadas por ela. Ela vai encontrar problemas, ela vai vivenciar muitos sustos, espantos diante da diferença, não somente cultural, mas a diferença climática, né? Essa coisa desse céu mato-grossense que parece que é tão baixo que ele vem, né, numa temporada assim, de muito sol ou num tempo de muita chuva e vai ficando assim misturado com a gente, né? Então, assim, ela nessa trajetória toda, ela terá que lidar com essa situação, né? Enfrentar esses medos que não serão poucos. Ultrapassar essas barreiras para se encaminhar para um desfecho. E aí eu não posso dar spoiler,
mas está muito forte. Se vai ser positivo ou negativo, né? Não sei. Mas está muito forte, sim, Alex, respondendo a tua pergunta, essa questão da ressignificação de uma personagem que, de repente, deixa um lugar que era o dela, que era uma referência, que era seguro, para se ver, de repente, longe de toda a família, né? Com o companheiro que ela decide seguir, vivendo num lugar inóspito, novo, desconhecido, de proporções amazônicas, né? Para resumir, assim, usar uma metáfora forte. E ela precisa lidar com isso e precisa dar conta. Então, é mais ou menos esse o enredo assim, principal da história. Essa personagem feminina que você coloca nesse novo livro, ela vai mais para uma mulher do século XXI ou ela ainda está amarrada em alguns preceitos do século XX? Perfeito, perfeito. Muito grata por essa pergunta, Alex. Ela vem de um século XX, evidentemente, e ela traz uma herança muito forte de todo um sistema patriarcal, elitista, desde em que a mulher era criada para o casamento, né? Então, claro, a mulher já tinha acesso ao ensino médio e tal, mas era isso, faculdade era um privilégio de filho homem se ele optasse por estudar, né? A mulher não. A mulher, ela era preparada para casar. Então, ela vive essa fase toda sem questionar. Não há questionamento, porque ela vê as irmãs, essa personagem, ela vê que as irmãs, as primas, né, as tias mais jovens, todas vivem esse processo e não há questionamento. É isso. Então, ela se casa e vem. Aí, nessa virada de século, do 19 para o 20, é que ela começa a se dar conta e começa a ouvir uma voz do coração que sopra a ela alguns desejos que ela tinha esquecido diante de toda aquela novidade desse universo tão forte que a limitou a seguir a sua lida, os seus deveres, as suas tarefas, que ficaram esquecidos, mas acontece um fato, e esse fato vai fazer com que ela, espera aí, tem uma voz aqui querendo me dizer alguma coisa, e eu tenho que parar essa correria imensa que está a minha vida e ouvir essa voz. E aí ela ouve essa voz e, a partir disso, ela sente uma certa autorização dessas vozes ancestrais para ela poder, então, delinear um novo caminho. Mas ela sozinha não conseguiria. Então, são essas vozes que vêm do coração e que são vozes femininas que vão empoderar essa personagem para que ela siga o seu caminho. Bom, nós estamos falando com a escritora maravilhosa, né? Sinopense, ou seja, do Nortão, Marli Walker, que hoje reside em Cuiabá. Marli, nós estamos recebendo assim vários comentários. Nós estamos na tela agora com a Silva Favareto, dizendo que está assim, aguardando ansiosa o meu livro. Tem a Clarice Figueiredo aplaudindo imensamente a entrevista, né? Nós temos a Adriana Lins Preciosa, que já veio no nosso programa, foi a primeira convidada do nosso programa, dizendo que você é maravilhosa. E
Nós estamos hoje contigo falando desse lançamento maravilhoso, né, Coração Madeira. Nós temos o Thiago Silva também aplaudindo e dizendo sobre o programa. Então, assim, aos poucos nós estamos chegando, né, a todo mundo aí com uma proposta bem diferenciada. Agora, eu tenho uma curiosidade do livro, você falando aí, porque, assim, eu sou professor de literatura, né, então a gente analisa, então eu vou ler o seu livro, quem sabe ano que vem eu não coloque lá para os meus alunos darem uma analisada, né? Mas eu queria saber sobre esse companheiro aí. Esse companheiro, como é que esse companheiro é mais rústico? Porque se ele for mais rústico, vai dar um estranhamento grandioso nesse casamento aí, principalmente depois dessa busca aí pela nova identidade dessa personagem, que me soa até Clarice Lispector no Ponto Amor, né? Mas tomara que ela não seja igual a da Clarice Lispector, né? Que depois volta tudo, tipo assim, como nada aconteceu. Vou continuar nessa caminhada, né? Me fala um pouquinho desse personagem aí. Ótimo, ótimo. E só para te animar um pouco, olha, a Adriana Lins Precioso está aqui na orelha do livro, então Sinop está aqui também, tá? Olha então, só que bacana. Isso, é uma querida minha, nossa, adoro, amo a Adriana. Então, Alex, vamos lá, você fez duas colocações aí. Primeiro, quero te dizer que a Lispector está aqui nas minhas... Nossa, fugiu a palavra agora, olha. Quando você traz, né, as citações no início da obra, me ajuda aí, Alex, que fugiu agora. Eu tenho aqui Clarice Lispector, veja, e tá. Clarice Lispector e Adélia Prado estão aqui comigo. Só que da Clarice, o recorte é esse. Não é do conto Amor. Não é do conto Amor. Sigo o tortuoso caminho das raízes rebentando a terra. Ponho por dom a paixão. Tenho por dom a paixão. Na queimada do tronco seco, contorço-me as labaredas. A duração da minha experiência dou uma significação oculta que me ultrapassa. Então, é essa Lispector que está aqui. Bom, sobre esse companheiro, você diz da personagem que eu crio lá no romance? Que ela é casada? Isso. Como que é esse companheiro, Alex? E aí eu sempre acho muito pertinente e importante colocar. Quando nós falamos hoje sobre os estudos de gênero, você viu que toda a minha pesquisa, desde o doutoramento, gira em torno da escrita produzida por mulheres, da literatura feminina no Brasil, né? Então, a gente tem total consciência, Alex, de que essa parcela masculina que viveu esse processo junto com as mulheres da emancipação feminina, esses, digamos, herdeiros do patriarcado, eles não é uma questão pessoal, não é que eles instituíram esse sistema. Eles viveram dentro desse sistema, muitos ainda vivem, sem ter uma reflexão, sem se dar conta de que isto estava acontecendo com a parcela feminina, né? Desde sempre. Quer dizer, o Brasil herda este sistema da Europa. Os portugueses vêm, quando a realeza vem, é o sistema que vem. Então, a gente sabe que nas tribos indígenas o sistema não era esse, né? Os povos brasileiros originários, eles não tinham um sistema de patriarcalismo instituído, né? Há estudiosos nessa área que trazem essas informações e é muito bonito a gente conhecer. Agora, nós fomos fundados a partir deste sistema. Então, os nossos companheiros, os nossos pais, os nossos avós, tanto eles quanto elas
como não tiveram o acesso que nós temos ao conhecimento, à informação, à leitura, eles viveram cada época considerando absolutamente natural que fosse daquela forma. Então, não havia um propósito deles em serem assim, né? Sempre houve muito respeito, no caso dessa protagonista de Coração Madeira, né? Ela viu nesse companheiro exatamente o que ela via na casa dela, da infância, né? Ele vinha de uma mesma cultura, era um patriarcalismo naturalizado, mas não no sentido assim de haver machismos, de haver violência, não era isso. Agora, há um momento, sim. Há um momento que eu acho que é o divisor de águas nesse romance, Alex. Quando ela... Mas aí eu também não posso entrar muito, porque tem uns outros detalhes aí. Atenção, spoiler, por favor, quem não quiser se retire. Detalhes aí, mas tem um momento crucial nessa narrativa em que ele chega e faz ele impõe a ela uma condição. E diz, olha, você terá que escolher ou o casamento ou a universidade. Talvez isso responda a tua pergunta. Eu basicamente... Não posso falar mais. Não, é porque assim, eu fiquei bem curioso, porque normalmente quando a gente está em sala, quando eu estou lá com o segundo ano, normalmente eu proponho fazer uma análise das mulheres da literatura, né? Então a gente pega a Bovary, a gente pega a Luísa, do Primo Basílio, a gente pega a Capitolina, né? A gente pega a personagem do amor lá da Clarice Lispector, e também a gente pega até a Marina Colasanti, né? Que ela traz uma mulher mais do século XXI. Então a gente faz toda essa analogia, aí depois a gente vai entendendo os coadjuvantes ali, que são, né, muitas vezes o marido, como que esse marido é visto, como que essa mulher se posiciona. Então, quando você começou a contar aí, eu falei, olha o engate e a acoplação que é muito bacana de se fazer, né? Exatamente. Eu acho que você pegou o fio condutor aí para fazer essa leitura analítica no sentido de, poxa, a gente está no século XXI. Essa história, essa narrativa, ela tem um tempo que é desse entre séculos, que é dessa virada, né? Então, é bastante recente. E veja que a gente está falando assim de questões que nos estudos de gênero, no feminino, especialmente na França, nos Estados Unidos, as pesquisadoras, as teóricas vêm já pautando suas pesquisas, suas leituras, seus estudos, e muitas mulheres se organizando para escrever, para publicar, a mulher finalmente saindo, né, do espaço privado para ocupar o público. Veja que na minha tese, Alex, eu trago 12 poetisas mato-grossenses que publicaram, uma no século XIX, as do 20, né, do primeiro 20 até 50, 1950, do segundo 20 e as que hoje escrevem. Então, assim, a gente tem ali escritoras de quem nunca ouviu falar, de quem nunca se ouviu falar. Então, você veja, primeiro, porque ela não tem ainda uma condição independente financeira, para bem lembrar a Virginia Woolf, né, um teto todo seu, para poder dedicar esse tempo à escrita. Para dizer, não, agora eu organizei minha vida, eu não dependo de estar o tempo todo ocupada em outros afazeres domésticos, porque cuidado com filhos e porque isso toma um tempo maior da mulher, sempre, independente de estarmos no século XIX, XX ou XXI. Veja agora na pandemia,
o quanto a mais sobra de tarefismo, né, para a mulher. E eu sei que os homens estão sendo parceiros, estão cooperando, muitos, né? Muitos, graças a Deus, estão percebendo esse período assim. Mas as crianças naturalmente têm essa ligação maior com a mãe, então elas buscam mais, elas querem mais a presença da mãe ali. E a mulher tem um tempo menor para se dedicar à arte literária, né? Ou qualquer outra. Então, assim, são movimentos que vão nos mostrando que quando eu peguei, Alex, no curso de letras, que eu terminei no ano de 2000, né? O livro da História da Literatura de Mato Grosso, da Hilda Gomes Dutra Magalhães, e eu encontrei pouquíssimas mulheres. Eu falei, gente, mas não existiam mulheres no Estado, só existiam homens? Só homens escreveram, gente? Não é possível? E aí despertou meu interesse, eu comecei a buscar por isso, né? E assim, outros historiadores também, como Rubens de Mendonça, como o Carlos Gomes Magalhães, o Carlos, como é que é, gente? Carlos Magalhães, aqui de... Desculpa, estou confundindo. Carlos Gomes, aqui de Cuiabá. Historiador que pesquisou especificamente a poesia produzida em Mato Grosso no decorrer de 2 séculos. Poxa, eu acho que tem 10% são mulheres. 10%. Então, é uma disparidade muito grande. Não é que elas não escreviam, elas até escreviam, mas ficava assim, em rascunhos, em anotações, em cadernos, porque elas não tinham essa estrutura para publicar, para sair para o público, espaço público, âmbito público e mostrar isso. Então, hoje, a gente fomenta muito essas meninas, esses grupos, né, esses coletivos, para que a mulher escreva, para que a mulher crie, para que a mulher diga, para que a mulher fale e que ela publique essa voz que ficou por tanto tempo silenciada, né? Então, eu vou passar mais uma provocação para você aí. Prometo que é a última provocação do dia. Né? Pode ver. Você falou aí, né, da questão do livro, né, das visões. E aí o Drummond diz o seguinte, né? Escritor, 2 pontos. Né? Então, ele vai fazer uma referência aí, um aposto ao escritor. Não somente uma certa maneira especial de ver as coisas, senão também uma impossibilidade de as ver de qualquer outra maneira. Você acha isso aí, por exemplo, os modernistas, né, diferente ali dos realistas, que tem, querendo ou não, esses neorrealistas aí, uma visão de estudo da realidade, mas será que essa realidade que eles enxergam realmente são tão impessoais assim? Não, acredito, Alex, que dentro do âmbito pessoal exista também, de certo modo, uma influência muito grande de tudo que aquele escritor leu. Então, se você pegar Machado leu Alencar. Tanto é que ele começa ali com aqueles primeiros romances ainda um pouco açucarados, um pouco naquelas características românticas do romantismo, né? Aí, claro, no decorrer da obra, boom, né? Hoje ele é best-seller nos Estados Unidos, assim, acho que, pelo que eu li outro dia, é o lugar onde mais o livro dele está sendo reimpresso modernamente e está best-seller, né? Uma coisa assim monstruosa, imensa, linda, né? Então, eu acho que tem muito isso, Alex, porque se você pensar o pós-modernismo, né? O que está sendo criado nessa pretensa época contemporânea, atual, que vem se chamando de pós-moderno. Claro que você tem um mix de muita coisa aí, né? Mas você tem principalmente uma ironia, um modo de olhar assim, que desconstrói muito do que
já vinha sendo posto como a regra, como a norma, de um modo diferente do que aconteceu lá com os românticos no primeiro momento, que também já reclamaram por uma certa liberdade estética, criativa. Aí, na Semana Heróica de 22, né, aquele boom, e aí depois a gente tem realmente os romances todos já voltados para essas características modernistas, que trazem o falar da personagem numa linguagem própria, numa linguagem dela mesma, do contexto social dela, né? Então você tem essas rupturas, né? Então eu acho que um escritor ele é mais toda uma carga que vem com ele de leituras, de formação, do que qualquer outra coisa, Alex. E, claro, muito do que ele é também como artista, né? O modo como ele vê as leituras que ele faz. Então, se essas leituras elas são formadas em função do que ele lê, das pessoas com quem ele convive, das viagens que ele faz, da vida que ele viveu, então eu acho que tem muito desse conjunto todo aí. Tá certo. Agora, nós vamos para aquela parte do programa que você indica um livro de uma forma diferente. Pode cantar, pode recitar, pode declamar, pode bater tamborim, né? Mas a ideia é chamar a atenção aí para este livro. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Bom, eu acho que você já imaginou, né, Alex, que eu não fugiria muito da questão do feminino, né? Tem uns 10 anos aí, uma década que eu venho envolvida com esse tema, com essas leituras, lendo muitas mulheres. Então, eu trago para vocês aqui um livro que eu amo, que é difícil acertar aqui, que é o contrário, né? Que é o livro da Marcelle Becker, A Mulher Submersa. Eu quero falar para vocês, Alex, que esta escritora, Marcelle Becker, ela usa só Mar Becker. Esta menina, eu vou simplificar. Esta menina é a Clarice Lispector, que a gente tem o privilégio de viver assim, no mesmo tempo que ela está vivendo, de acompanhar a escrita dela, de ter o livro recém-lançado dela. Indico, gente, para vocês seguirem no Facebook. Ela tem uma história curiosa que ela fez da plataforma do Face uma espécie de rascunho. Então, ela posta um poema, na semana seguinte, ela posta vários durante a semana que ela vai criando. Na semana seguinte, ela pode fazer uma correção, então ela vai lá e diz, e você vai acompanhando aquilo. E é uma escrita tão potente, tão nova, tão fortemente feminina, que ela já está sendo considerada, inclusive pela academia, né, pelos estudiosos da poesia, como um clássico, um livro que já surge como um clássico, tá? Então, essa é a indicação que eu tenho para vocês. E eu quero ler um poema dela, do Caderno dos Fins, tá? Um poema, o livro ele é todo dividido em cadernos, ela tem vários cadernos, o tema é sempre a mulher, mas entra para alguma especificidade. Então, eu quero ler aqui esse primeiro poema. Sou uma cidade submersa. Quando à noite me deito contigo e te amo com todos os meus abismos, pela manhã sou uma cidade submersa. Porque é assim que amo,
lendária e triste, porque não posso senão amar com o que em meu corpo é a história do fim de uma linhagem, estéril como sou. E quando pela manhã tu vais e eu permaneço na cama, nua, quando pela primeira luz da manhã começa a entrar pela janela e preenche o quarto. Nessa hora, o suor se reacende, o sal cintila em minhas coxas, e eu, estéril, eu então sou uma mulher estéril, repleta de estrelas, de constelações. Marcele Becker. Olha, de uma força, até me arrepiei uma potência, aqui. uma voz que é absolutamente única na nossa literatura. Olha, fico muito feliz de ter conversado com você, Marli Walker. É uma honra conversar sempre com pessoas interessantes, né, que têm a contribuir aí com o nosso Mato Grosso. Eu te dou agora, né, basicamente 1 minuto para você se despedir do pessoal. Tem muita gente aí bacana, muitas dicas. Depois vai ficar na página da Top Cap, que você pode compartilhar no seu Facebook para o pessoal também conhecer um pouquinho mais da obra, porque eu acho que o programa arrematou bem a sua nova obra, né? E você assim nos deu muitas pitadas de interesses mesmo. Então, você tem 1 minuto aí para falar o que você quiser e aproveita e passa as datas aí do lançamento. Maravilha, maravilha. Olha, Alex, eu fico muito grata a você pelo convite ao canal, tá? Eu acho que a literatura, a arte, de modo geral, precisa tanto desses espaços. Eu sou grata também a todos que acompanharam o teu programa. Grata também por ter dado esse espaço para falar do Coração Madeira, essa narrativa que vem aí, que tem um lançamento online também no canal do YouTube da editora Carline Caniato no dia 12 de agosto. Falar também que o romance já está em pré-venda, com um descontinho e com um acréscimo de ir com a dedicatória da autora para quem adquirir até o dia 14 de agosto. Tá? Então, dia 12, o lançamento. Muito obrigada, Alex, e parabéns pelo teu trabalho e por esse empenho aí em prol da literatura. Essa arte que, às vezes, né, ela fica relegada a um segundo plano em relação à música e tal, que é uma das artes mais acessadas por todo mundo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, fico muito feliz mais uma vez de você estar aqui conosco. Quero agradecer a todos que acompanharam o nosso programa, dizer que nosso programa sempre vai ao ar todos os sábados pela Top Cabo, pela TW Speed, canal número 8, aqui de Sinop região, e pelas plataformas das redes sociais, inclusive Facebook da Top Cabo. Mais uma vez, obrigado a todos por ter acompanhado o nosso programa, que fala sobre a literatura, fala sobre a vida, né? Fala sobre a alma humana. Por isso, Literocos, até mais!